Ó, essa indicação é boa, hein? Tá levando 2 pelo preço de 1? Torçam pra eu nunca falar de Decade ou Zio, porque eu faria a mesma piada. Esse é o segundo vídeo do projeto Tô Curioso aqui do canal. Se você caiu de paraquedas nele, a playlist com os outros vídeos está disponível aí nos cards e na descrição para você entender melhor do que se trata. Basicamente, eu tô recomendando 5 séries de Kamen Rider para quem tem curiosidade em começar a ver ou conhecer mais séries de Tokusatsu. Na introdução do primeiro vídeo, eu expliquei minha motivação emocional para trazer esse tipo de conteúdo. Então nesse eu quero entrar um pouco mais nos critérios técnicos da coisa. O período Heisei de Kamen Rider, pegando as séries de Kuga lá no ano 2000 até Zio, que terminou em 2019, é a imagem que eu tenho de Kamen Rider na minha cabeça. Pode ser só questão nostálgica, já que eu cresci assistindo justamente as séries desse período, mas eu acho que os Riders dessa época têm o maior potencial para atrair gente nova. E é justamente por conta desse fascínio e amor por essas séries que eu já assisti tudo que a era Heisei nos ofereceu. Então eu sinto que se for para recomendar alguma coisa, eu vou ter mais propriedade para escolher 5 séries dentre essas. Eu não escolhi necessariamente as melhores temporadas já feitas. Também não foram nem as minhas 5 séries preferidas. Meu critério foi mais pegar ótimos primeiros episódios que consigam prender a atenção de alguém novo nesse mundo. E além disso, até para ajudar a desempatar algumas coisas que eu fiquei na dúvida, eu optei por pegar subgêneros diferentes entre as séries. A ideia é ter um pouquinho de cada coisa para justamente oferecer um leque de opções mais variado. E bom, nada melhor do que escolher uma série que já foi feita na intenção de ser um novo ponto de entrada em Kamen Rider. A primeira de uma nova sub-era dentro da franquia. Kamen Rider W foi o início de mudanças muito importantes nesse universo. Kamen Rider W, lançado em 2009, é a 11ª série do período Heisei de Kamen Rider, mas que também é considerada como a primeira série da era Neo Heisei, ou Heisei Fase 2, um período que não existe oficialmente, mas que é separado assim para marcar bem as mudanças que a franquia sofreu nessa época. Sendo uma temporada bem neutra, W traz um pouco de tudo. É uma história com um plano de fundo sério, envolvendo organizações criminosas que manipulam a sociedade, misturado ao bom humor e visuais mais coloridos e chamativos dessa nova era dos Riders. Assim que Decade se encerrou no ano anterior, trazendo a ideia de multiversos e que cada Rider vivia na sua própria realidade isolada, de W em diante, a ideia seria criar um universo compartilhado pelas séries, tal qual foram os primeiros Riders lá nos anos 70. E se o que unia os primeiros heróis era a vontade de combater a Shocker, uma grande organização maligna que já dominava o mundo por trás dos panos, na era Neo Heisei, a gente teve a Foundation X, que, ao menos em teoria, esteve presente em W, Ozu e Forze, estudando os sistemas de Kamen Rider e monstros por trás de cada série, mas do nada abandonaram essa ideia. O máximo que a gente teve dessa galera depois foram pequenas menções em X-Age. Então, pra quem curte a ideia de um universo compartilhado, essa é literalmente a porta de entrada de tudo isso. Como as séries desse novo período buscavam integrar ainda mais a história com os brinquedos, os colecionáveis explodiram em quantidade. Em W a gente tem as Gaia Memories, dispositivos que parecem pendrives e carregam todo o conhecimento da Terra dentro deles, cada uma focando em um tema. A ideia da série é fazer uma metáfora sobre tráfico de drogas e armas, em que uma família riquíssima vende esses dispositivos pela cidade de Futo e acaba com a vida de pessoas enquanto ficam ainda mais podres de ricos. E aí entra a Foundation X.
Sem dar grandes spoilers da série, ela é quem tá usando a galera dessa cidade como cobaia de teste pros efeitos dessas memories. Entre 1 milhão de outras coisas, né? A trama da série envolve um protagonista detetive, que tá justamente investigando toda essa conspiração, e que obviamente acaba se envolvendo até demais no meio dela. O primeiro episódio começa com um acontecimento pré-plot, para te mostrar o tom de seriedade que a gente vai ter. A partir do momento em que a primeira cena é com um cara tomando tiro pelas costas, você já, né? Opa, peraí. Isso obviamente é para criar um backstory bem dramático pro jovem Shotaro, que a partir de então vai tentar honrar a memória do chefe e ser um homem de respeito como ele, um detetive hard-boiled. Ainda nessa primeira cena, a gente tem o Shotaro e o garoto que eles supostamente estavam salvando, decidindo que iam caminhar com o demônio, usando as próprias Gaia Memories centrais para a série, mas de uma maneira diferente, para se tornarem o herói que usa os poderes do mal contra ele mesmo. O tema clássico das histórias do Ishinomori. Toda a brincadeira da série vai ser justamente balancear esse background sério com a leveza de uma geração bem mais jovem de heróis. O Shotaro quer ser o detetive machão dos anos 70 e 80, aquela figura masculina de respeito, e ele realmente tenta. Fica criando toda a ambientação com a trilha sonora da série, e a gente compra essa fachada no primeiro momento, mas toda a relação dele com os outros personagens da série mostra quem ele é de verdade, no bom sentido. A Akiko é a filha do chefe, e de início não sabe ainda que o pai morreu porque o Shotaro não teve coragem de contar. O fato dela cobrar que ele trabalhe para pagar o aluguel do escritório, que ele se empenhe cada vez mais em salvar as pessoas, é o que acaba mostrando pra gente que ele ainda tá bem longe da maturidade que ele quer ter. O Philip é o parceiro do Shotaro, que foi resgatado lá naquela cena do começo, e ele é a parte inteligente dessa dupla de detetives. Ele é um gênio savan, que fica completamente imerso nas atividades que ele tá fazendo e não se conecta muito bem com o mundo externo a isso, pelo menos no começo da série. Esse primeiro episódio já traz pra gente tudo isso em meio a um caos simples e clássico de histórias de detetive. Uma moça que chegou na agência dizendo que o namorado desapareceu. Enquanto Shotaro sai pela cidade procurando por pistas do cara, ele se depara com um prédio que simplesmente afundou no chão. Um caso que obviamente vai envolver os poderes misteriosos das Gaia Memories. Como o Philip é um super gênio com habilidades que podem ou não ser metafóricas, ele consegue com muito pouco relacionar esse caso ao cara desaparecido. Tendo reconhecido o padrão desse caso, eles souberam onde seria o próximo ataque e consequentemente onde o cara desaparecido estaria, viciado no poder que a Memory dá para o usuário ao transformar ele num monstro. E se você pensa que o papel do Philip era só ser o Deus Ex na hora de resolver mistérios, pelo contrário, os dois juntos são um único detetive em mais de um sentido. O cinto que eles usam tem o poder de usar duas Gaias Memories ao mesmo tempo, mas só um deles se transforma. E aí surge a expectativa de, será que o Philip vai ter o momento dele? Será que esse personagem cresce na história a ponto de se tornar o herói de vez em quando? E eu te adianto que sim, porque é óbvio. Mas a maneira como isso vai acontecer é um dos momentos mais icônicos que Kamen Rider já teve. Toda a relação entre esses dois é uma das melhores parcerias que Kamen Rider já nos entregou. Os dois terem que dividir o mesmo corpo e lutarem literalmente juntos em todos os casos é o ponto crucial dessa história. Então W te entrega de tudo um pouco. Tem bom humor e seriedade, conspirações e desenvolvimentos de personagem que vão te partir o coração. É uma série que por um lado é cheia de elementos básicos, mas do outro é bem completa.
Se você quer ainda mais motivos para assistir Kamen Rider W, saiba que um anime continuação da série tá para estrear no meio do ano, e vai vir oficialmente pro Brasil pela Funimation. O mangá no qual ele se baseia se passa uns 2 anos depois do final da série, e foca justamente em recuperar as ideias abandonadas da Foundation X, e explicar o sumiço dela nas séries seguintes. É muito interessante, mas você precisa justamente já ter assistido a série original primeiro. Infelizmente, W não tá planejado de vir naquele pacotão de séries da Sato, mas vocês sabem o que fazer, né? E se for para pegar uma das que ela traz nessa mesma pegada, eu posso recomendar Kamen Rider Zero One, outra série favorita dos fãs e que é a primeira da era atual que a gente tá, a era Reiwa. Basicamente tudo que eu falei para W serve para Zero One. Reestruturação de brinquedos, integração de elementos clássicos do Ishinomori nas histórias modernas, só que ela vai tratar sobre os aspectos sociais e culturais da relação entre humanos e inteligências artificiais. É uma série muito boa para os tempos em que a gente está vivendo. Enfim, eu poderia me estender muito mais na parte meta que Kamen Rider W trouxe para séries. Tipo, iniciar a moda de dar filme pros Riders secundários e até pros Riders vilões da série. W é um ponto importantíssimo da história Rider. Então se você quiser entrar nesse mundo, é muito legal você conhecer.